Olá, bom dia amigos e amigas do canal. Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 28 de agosto de 2017, uma segunda-feira, e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer aquele vídeo que todo mundo gosta, aí, a movimentação da carteira para agosto, a carteira agora de agosto, carteira agosto 2017, que vai valer aí para setembro, e vamos ver aí se teve alguma novidade, alguma empresa que entrou, alguma que saiu, alguma coisa que aconteceu. Lembrando a vocês que a área de membros Gold está aí bombando, tá muito legal, muito bacana aí, a gente já está com muitas pessoas que já estão acompanhando e enquanto estiver lá aberto, vale a pena vocês darem uma olhada, lembrando que as carteiras mudaram no dia de hoje, né? Mudou aí no final de semana, então vale a pena ir lá acompanhar. É só clicar em dicadehoje7.com e clicar naquele linkzinho que aparece lá em cima no canal, no site. Então vamos começar aqui, vamos antes falar, porque saiu o balanço aí de algumas empresas, né, da maioria delas da carteira, vou falar só de alguma delas. Itaúsa, o que tem aqui de mais relevante é que ela declarou dividendo, que já foi pago inclusive dia 25 de agosto, tem já um novo dividendo que vai ficar ex dia 1/9 de 2017 para pagamento em 2 de outubro de 2017. Um valor pequeno, que é aquele trimestral, 0,015 centavo. E outra coisa importante também de se mencionar é que essa nova empresa que a Itaúsa comprou, a NTS, por 690 milhões de reais, mais 70 e poucos milhões de dólares em alguns anos, em 4 ou 5 anos, se eu não me engano, o pagamento desses 69 milhões de dólares, ela já está pagando aí dividendo para a empresa, para a Itaúsa, no valor de 55 milhões de reais, além de 15 milhões aí sobre juros, sobre as debêntures conversíveis que Itaúsa também comprou. Então isso aqui é muito importante, pode ser que seja um player aí que vai começar a aumentar muito o rendimento de Itaúsa. Mas o que acontece? A gente vê aqui num gráfico de preço sobre lucro de Itaúsa que ao longo do tempo ela varia aqui entre 5 preço sobre lucro numa época péssima e 9 numa época muito boa. E a gente vê que ela está chegando aqui na mesma máxima que ela chegou lá atrás em 2010. Então a partir de agora, ou os fundamentos de Itaúsa melhoram, mais ainda do que já são, quer dizer, os lucros precisam subir, gerar mais caixa, a receita dela aumentar, os resultados de equivalência patrimonial, no caso dela, ou senão ela não vai conseguir subir muito mais do que ela está. E a gente vai mostrar, esse é o principal motivo que a gente vai fazer uma venda coberta nas ações dela. A outra ação aqui da carteira que mostrou resultado é Copel. Copel, a gente vê aqui que a dívida dela está saltando demais já. Ela era 1 bilhão em 2012 e aí está indo, está aumentando muito. Esse endividamento chegou a 61,1%. Índice de liquidez corrente já baixou de 1. As tarifas de fornecimento e de compra não têm aumentado ao longo do tempo. Então, ela, mesmo estando a 0,40 e poucas vezes valor patrimonial, eu vou preferir vender uma parte dela. Eu vou deixar ela como uma daquelas ações assim especulativas da carteira. Então vai ter uma parte de Copel que vai ser vendida. Já a Saraiva, óbvio que eu não gosto de prejuízo, mas eu gostei do resultado dela, porque tem a ver com a história que eu criei para ela. Essa questão da história, se vocês não entenderam o que eu falei, vai no vídeo que eu fiz sobre o jeito Peter Lynch de investir. Então a história que eu criei para a Saraiva é a seguinte: ela precisa crescer o e-commerce dela, ela precisa reduzir dívidas e precisa conter despesas. E ela conseguiu fazer os 3. Então, tudo que eu estou esperando para ela, ela conseguiu fazer. Então,
Então ela ainda tem um prejuízo aí, mas eu imagino que vai ser questão de tempo. Ela negociando hoje a 0,25 vezes valor patrimonial, para mim é compra e a gente vai ver que aumentou a posição nela. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Empresa com prejuízo e tudo, a gente não pode botar uma parcela muito significativa do nosso capital, porque acontece alguma coisa, a gente não perde tanto também. Então a gente viu aqui crescimento de 9,4% no e-commerce de vendas brutas. A gente vê aqui um avanço no posicionamento estratégico como operação multicanal. A gente vê aqui conclusão no final de junho de 2017 da transformação da unidade localizada no Natal Shopping em mais uma iTown, uma loja especializada Apple da Saraiva. Então a gente vê market share na categoria livros aumentou. Então a gente vê que é uma empresa que tem se movimentado aí para conseguir melhorar os fundamentos dela. E ela vale a pena investir porque está muito descontada. Ela está negociando bem abaixo do valor patrimonial dela. Enquanto isso, a gente vê que as despesas operacionais caindo ainda pelo 1, 2, 3, 4, 5, sexto trimestre consecutivo. A gente vê aqui a dívida líquida da empresa menor do que no primeiro trimestre, 233 milhões, 311 milhões era no segundo trimestre de 2016. A gente vê que a dívida bruta caiu muito em relação ao ano passado, subiu um pouquinho em relação ao primeiro trimestre de 2017, mas a posição de caixa da empresa aumentou bastante aí nesse período também. Com relação à direcional, a gente tem um resultado aí diverso. Eu gostei do resultado, a parte operacional da empresa. Tá? Então a parte operacional da empresa, ela agora vai focar na Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3. Cresceu vendas, cresceu lançamentos, a empresa adquiriu mais terrenos, ela imagina que é um bom período. De negativo, eu vejo aí uma emissão de dívida que já teve em maio e uma outra que ela já mandou fato relevante aí dizendo que ela vai captar mais de 270 milhões, entre 200 e 270 milhões, se tiver todo o lote suplementar, na forma de CRI, né, de CRI. Então a gente vê que a receita a apropriar das vendas já está aumentando, embora ela ainda esteja com prejuízo. E a outra empresa aqui que eu queria analisar, que a gente vai fazer modificações, é Sabesp. Por quê? Sabesp teve um lucro líquido muito baixo. Ela teve um lucro líquido bom, enfim, a gente tem aqui lucro antes do imposto de renda e contribuição social. A gente vê que no primeiro semestre caiu de 2 bilhões e 180 para 1 bilhão e 500. Só que o que a gente precisa levar em consideração? Que o caixa gerado nas operações e o caixa líquido das atividades operacionais subiram. Então a gente precisa descobrir por que teve essa redução do lucro líquido. E a gente chega nessa resposta nessa linha aqui, ó, variações monetárias e cambiais de empréstimos. Como agora no segundo trimestre teve a questão do circuit breaker e o dólar subiu muito, a dívida da empresa subiu muito, só que a gente já sabe o que aconteceu depois, a gente já sabe que não aconteceu nada em relação ao circuit breaker, o dólar desceu de novo, então aqui para mim é compra, aumento de posição, aproveitar essa queda, porque aí a empresa no próximo trimestre deve reverter aí essa variação monetária aí de novo para positivo. A única coisa que pode azedar um pouco isso é a questão da revisão tarifária, que parece que vai vir menor do que o mercado esperava, mas mesmo assim, para mim, eu acho que há aumento aí de posição nela. Então vamos lá, porque hoje tiveram várias alterações aí, aproveitando os resultados. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações, tá? Lembrando que quem me segue aí, dica de hoje, eu consegui aí uma tarifa especial lá de corretagem, R$ 1,49 na Modal. Eu não faço parte da Modal, eu não tenho nenhum vínculo com ela, mas acho que é interessante para todo mundo, tá? Então vamos lá, Copel, venda de 300 ações, então em vez de 700 a gente vai passar a ter 400.
a gente vai vender parte a R$ 23,92. Eu não estou vendendo porque eu quero garantir esse lucro. Tá? Isso que é importante deixar claro. Provavelmente Copel já teve até no passado um valor maior do que esse, ó, 25,70, 24,94, e eu não vendi. Agora eu estou vendendo porque eu estou vendo que ela começa a perder os fundamentos dela, principalmente a questão da dívida. Então eu não quero mais arriscar 10 ou 12% do meu capital. Eu arrisco 6%. Se ela continuar piorando, provavelmente eu vou vender 200 depois, mesmo que esteja num prejuízo daqui a alguns meses. Tá? Então a gente tem aqui uma entrada de dinheiro 776, deu um lucro de 810, que é isento de imposto de renda. A gente tem aqui uma compra de 100 ações da Sabesp, aproveitando aí a queda do preço, que estava em 35, caiu para 31, aproveitando aí esse resultado que veio um lucro bem menor, mas a gente já viu que esse lucro é apenas variação monetária. Caso o dólar venha a subir, essa compra deve ficar ruim. Saraiva a gente vai aumentar mais 200, direcional a gente aumenta também mais 200 aqui, se a gente olhar Saraiva a gente vai passar a ter 600 ações, e é interessante que esse 4,47 vai fazer o preço médio cair para 5,01, e direcional o preço médio vai cair para 5,33, quer dizer, na verdade vai subir um pouco para 5,33 e vai chegar a 900 ações. Lembrando que quando eu indiquei direcional aqui no início, a 4,38 ainda, a ideia era que ela chegasse a entre 5% e 10% ao final do ano, dependendo da recuperação da economia. Como a recuperação está mais fraca, eu quero chegar a ela em 5% ao final do ano. A gente vê aqui que está em subido e agora vai chegar em 3,16%. Então eu tenho que aumentar em mais 2% ainda até o final do ano, vendo que a economia está aí melhorando. Tá, e teve um resultado muito bom aí de Itaúsa, subiu de 9,20 para 10,30, Vale subiu de 28,50 para 33,83, Ser Educacional de 25,20 para 29,64, Klabin também subiu muito bem de 2,94 para 3,15, Banco ABC de 16,40 para 17,74 e a Alupar é uma outra que eu, na verdade, eu só estou comprando aqui a diferença que faltou. De 242 eu estou acertando aqui para 300. Então, o que aconteceu aqui? Eu comprei R$ 6.138, vendi R$ 7.176, sobrou aí um valor de 1.000 e alguma coisa. Tá? Além disso, eu vendi 2.000 opções a 0,18 de Itaúsa. É esse código aqui, ITSAJ10. Você entra no Home Broker e você coloca exatamente esse código. Só pode vender se você tiver a ação. Caso contrário, você está vendendo a descoberto e aí é muito perigoso. Tá? O que significa essa venda de opção? Significa que se Itaúsa no dia 16 de outubro estiver acima de 10,71, você vai ser obrigado a vender para essa pessoa Itaúsa por 10,71. Tá? Mesmo assim ainda vão sobrar 1.700, a gente vai fazer um bom lucro e sabendo que ela está lá nos máximos já do preço sobre lucro. Tá? Então também não precisa se desesperar, se perder. Eu vejo inclusive agora que Itaú Unibanco está com uma simetria melhor até do que Itaúsa. Então se isso acontecer, não tem o mínimo problema. Tá? A gente vai encontrar outra oportunidade. E aí, o que acontece? A gente tem 1959 que a gente bota sempre em torno de 2.000 na carteira e a gente ainda tem 1.000 e alguma coisa sobrando, mais 360 aqui da venda e mais R$ 319,09 de dividendos que foram pagos nesse período, de ABC e de Itaúsa. Então, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Eu preferi comprar aqui de novo o Tesouro IPCA 2045. Tá? Eu fiz um estudo aí semana passada, na segunda-feira passada, mostrando que
tudo já voltou para os níveis anteriores ao circuit breaker, menos aí esse tesouro IPCA mais longo. E eu entendo que os players aí do mercado estão preocupados com relação ao futuro do país, por isso tem um risco maior no longo prazo, mas eu imagino que isso deve se dissipar aí agora em setembro, principalmente com queda da taxa de juros, com leve aumento da inflação, e a gente vai ver aí uma convergência para um prêmio de IPCA menor, o que vai fazer esse título aqui subir de valor. Outro motivo que me fez botar lá no Tesouro é o seguinte: a Bolsa atualmente a 71 mil pontos, vale a pena a gente reduzir a nossa exposição em Bolsa. Eu acabei nem conseguindo reduzir, né? Eu vendi uma parte e ainda continua com 72%, tá? Então pode ser que nos próximos meses, se continuar essa alta, eu vou reduzir aos poucos a exposição em Bolsa e pode ser que a gente comece a entrar mais aqui no Tesouro ou até a gente inaugure aqui a coluna de fundos de investimentos imobiliários, tá? Porque a gente precisa montar melhor a alocação para aquele período, tá? Não precisa montar o que sempre ser ações, tá? Outra coisa que eu achei legal é que em menos de um ano a gente conseguiu passar de 100 mil para 150 mil a carteira. Claro que tiveram aportes aí, já teve R$ 26.590 de aporte, mas a gente vê que 27 mil aqui já foi rentabilidade, né? Já foi rendimento. Carteira subiu 23,94% contra 13,48% do Ibovespa. A carteira perdeu para o Ibovespa, quer dizer, só as ações teriam ganho, mas como tem os títulos também, os títulos cresceram muito pouco nesse período, só coisa de 2%, acabou que a carteira perdeu, mas não tem problema, a gente ganhou aqui 8,80% de alta. No mês anterior foi 8,29% de alta, então a gente vê aqui um crescimento bem robusto. Outros dividendos que foram declarados foi esse de Itaúsa que eu já falei lá antes e o de Klabin, que já foi pago também. Eu papei moço que não coloquei, mas foi só R$ 7,07. Então eu vou diminuir aqui R$ 7,07 do aporte. Pronto. E a gente vê aqui que tem um yield de 0,20%, porque foram declarados R$ 311 esse mês, e de um total de 153 mil da carteira. A gente já teve de yield 3,14% nesse período aí de 9 ou 10 meses que a gente está com essa carteira. A gente vê aí que é bem interessante. A gente consegue aí um aumento legal, aí a gente já está conseguindo pegar aí bons dividendos também. E aqui a questão do avanço de patrimônio, a gente vê aqui alguma coisinha, eu acabei fazendo pouco, mas também tem na planilha aí para quem quiser baixar, tá? Então, enfim, eu queria agradecer aí a todos, eu queria que vocês curtissem, compartilhassem aí esse vídeo, o canal, se inscrevessem aqui também. Vai lá na área de membros Gold, procura conhecer, veja qual o perfil que mais se adapta a você. Lembrando que essa semana a gente modificou as carteiras, tem lá já o resultado dessas carteiras, as carteiras estão muito bem, até porque a bolsa também subiu bastante, então vale a pena dar uma olhada lá. E também tem sempre um artigo novo no site, etc. Tá, eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado por estarem acompanhando, abraços, boa noite aí, bons investimentos amanhã. Tchau, tchau.